Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 1, vamos ver o que diz a palavra. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como de cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Versículo 5, e disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Deixa aberto no capítulo 8, é o texto que nós vamos discorrer. Fecha apenas os olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo por mais esse dia, por esse sábado, por esse culto, por essa reunião. Peço que tu nos fale pelo poder da sua palavra. Pai, somos carentes da sua glória. Somos carentes da sua misericórdia, do seu amor, do seu poder. Essa noite, manifesta essa graça abundante, gloriosa nesse lugar. Que o temor do Senhor recaia sobre esse lugar. Que tu nos dê a interpretação correta do texto. Nos dê harmonia bíblica e teológica. Nos alimente, nos sustente, nos livre da ira vindoura. Nos prepare para a sua volta, Senhor. Nos prepare para o seu juízo iminente. Fala-nos essa noite, Senhor. Abra os céus para a cidade franca, para esse templo, e derrama da sua presença. Que as rédeas desse culto estejam nas suas mãos. Que os poderes contrários, os espíritos do diabo, sejam repreendidos e tirados desse lugar. Para que a glória, a honra, o louvor e o domínio não sejam creditadas a nenhum homem, a nenhuma força, a não ser o teu Filho Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. O tempo do fim, a segunda volta de Jesus, o arrebatamento, a grande tribulação, o final dessa era terrena e o começo de uma nova etapa, sendo iniciada pela justiça e o juízo de Deus aplicados nessa terra, o milênio, trono do julgamento, novos céus e nova terra, seria precedida por um novo governo mundial. O anticristo governaria num só governo, com um plano único de governo, com uma moeda única. Então, essa notícia do Vaticano nos faz rever nossos conceitos, estar alerta aos acontecimentos mundiais, porque Jesus mesmo disse: ficai atento aos sinais, a figueira Israel, sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais na igreja. E isso tudo nos leva a um estado de alerta. A igreja precisa acordar, precisa estar atenta, precisa estar em guarda, vigiando para os acontecimentos que marcarão a nossa geração. Possivelmente a nossa geração poderá contemplar um dos maiores eventos da história, a volta de Jesus, o arrebatamento, a segunda volta. Poderemos protagonizar tais cenas, seja vindo com ele, seja ficando aqui e vendo ele vir. Mas o fato é que estamos nesse tempo. É lógico que eu não vou ter nenhuma pretensão de definir datas, horários, dias específicos. Muitos caíram nesses erros ao longo das décadas, profetizando, ou supondo, ou deduzindo a volta exata de Jesus. Esses sinais, ao longo da história, sempre ocorreram. Mas a grande verdade é que a volta seria marcada pela intensidade desses sinais. Eles sempre ocorreram, mas próximo à vinda, eles iriam intensificar mais, eles seriam mais profundos, nos alertando assim.
Então estamos possivelmente perto, na era do tempo do fim, e eu creio nisso. Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que o fim, a volta de Jesus, o arrebatamento, dar-se-ia com acontecimentos que antecederiam os mesmos. O que seria? Essa notícia do Vaticano nos faz reportar ao governo mundial. Então ele diz, ninguém se engane, não será assim antes que se manifeste o homem do pecado. Aquele que se levanta e que se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é de Deus e se parece com Deus. Fala da ascensão de um governo único, e nós estamos assistindo aí esses rumores. A passos lentos ou a largos, não sei. Mas isso está caminhando exatamente para o cumprimento profético. Quer o homem queira ou não, Satanás ou não, a profecia, a palavra de Deus vai se cumprir. Não se omitirá um jota ou um tio da lei, sem que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. Mas há um outro fator que eu quero abordar e usar, fazer um paralelo com Ezequiel capítulo 8. Que o mesmo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, dá outro sinal da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento, dessa era que marcaria o tempo do fim. Ele diz, ninguém vos engane, não será assim antes que se manifeste a apostasia. A apostasia marcaria também o tempo do fim, e logo após, ou simultaneamente, a ascensão do governo mundial. E é sobre essa apostasia que Paulo ali vai falar, que Paulo ali vai colocar como base e fundamento para o tempo do fim, ou como uma situação, um tempo, uma fase da igreja, que mostraria então que o fim também estaria próximo. A apostasia. O que é a apostasia? O abandono da fé, a rejeição dos princípios bíblicos, o esfriamento, afastar-se do alvo. Isso é apostasia. Rebelião, desvio da fé, desvio dos princípios bíblicos. E isso tem acontecido de forma assustadora. Assustadora. Essa palavra profética, essa fase que a terra e a igreja, o povo de Deus, iria submeter, enfrentar a apostasia. Nós temos visto isso em larga escala, em passos largos acontecendo, as sã doutrinas sendo deixadas de lado, as escrituras sendo deixadas de lado, os princípios bíblicos e teológicos fundamentados, extraídos apenas das escrituras, sendo deixados de lado. Igrejas tradicionais, igrejas centenárias, o cristianismo histórico sendo arruinado, sendo esquecido, abandonado, dando início a uma era e uma fase de aberrações, heresias, dando abertura para uma fase de escuridão, de trevas, como na Idade Média, antes do advento da Reforma, nós não havíamos visto. A apostasia. Temos visto o pecado na igreja. Temos visto as ciências seculares tomando as rédeas do altar. Temos visto nos ramos acadêmicos, filosofia, secularismo, evolucionismo, psicologia, entrando realmente nos alicerces bíblicos, eclesiásticos, teológicos, e sutilmente tomando o lugar da sã doutrina, levando a eclésia, levando a congregação, a cristandade, se apostatar, se esfriar, lenta, furtivamente, sorrateiramente, sem sequer que a maioria esteja percebendo que isso está ocorrendo. Mas isso é de fato um cumprimento que aquele que tem pesquisado, estudado, ou sido sensível à voz do Espírito Santo, tem se assombrado com o volume, com a intensidade que isso tem ocorrido dentro da igreja. Vejamos no capítulo 8, no versículo 1, o que a palavra do Senhor diz. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa,
e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo, era de fogo. E a parte C, como aspecto e resplendor, como cor de âmbar. Versículo 3, estendeu a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e me levou o Espírito até Jerusalém. Até aí. O ministério de Ezequiel, para você ter uma ideia, está narrado esse capítulo. Esse texto é extraído do capítulo 8 de Ezequiel. Ele dá aproximadamente na pior era do Antigo Testamento. Nos 7 anos anteriores ao exílio, ao cativeiro babilônico, e 15 anos depois do cativeiro. Então ele pega a ruína, a queda, o declínio espiritual, moral e físico de Judá, de Jerusalém, até o massacre dos judeus, a deportação para a Babilônia e a destruição do templo pelos caldeus. E nesse tempo inicia seu ministério e ele então vai profetizar nesse dado momento sobre o juízo vindouro, iminente, sobre a nação de Israel. E ele ali, aproximadamente onde era a morada dele, perto do rio Quebar, ele está com alguns anciãos. Provavelmente ele está tendo uma reunião, ele está tendo uma assembleia. E de súbito ele é tomado numa visão pelo Senhor. Reunido com os anciãos, e o Senhor o leva em espírito até Jerusalém. A Bíblia diz que ele tem uma visão de um ser que está revestido de fogo. Os estudos comprovam que Deus se manifesta a ele vindo como fogo, provando ali que Deus já vem em forma de juízo sobre Israel. O fogo aqui é retratado pelo juízo. Não era coisa boa que estava vindo. Era o juízo de Deus que estava sendo anunciado a Israel. Era a ira de Deus que ia se manifestar sobre Judá e Jerusalém. Deus estava furioso. Algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo nos céus. Deus estava ali manifestando através daquela visão o juízo e a ira dele sobre aquele povo. A Bíblia diz que quando aquele ser vem em forma de fogo, toma ele pelos cabelos. É uma cena, é uma descrição agressiva. É uma cena rude e hostil da parte de Deus com Ezequiel, tomando ele pelos cabelos. Isso mostra a gravidade do que Deus precisava mostrar a Ezequiel. A urgência que Deus tinha. Por isso toma ele pelos cabelos de forma agressiva, rápida, hostil, rude, para acordá-lo. Para mostrar que é urgente o que ele precisa dizer, o que ele precisa falar. Para dizer, para despertar Ezequiel que algo de grande envergadura está acontecendo. Algo perigoso, algo seríssimo está ocorrendo. E ele não pode mais esperar, não pode mais tardar a operação de Deus. A ação de Deus, a justiça de Deus não pode mais ser aplacada. Ela vai dar início. E ele tem pressa em cumpri-la. Ele transporta Ezequiel para Jerusalém. Para a entrada do templo, do santuário. De alguma forma Ezequiel percebe que Deus quer falar com ele a respeito de Judá. A respeito de Jerusalém. A respeito da capital da adoração, do santuário de Deus. A profecia está ligada ao santuário, está ligada à adoração, está ligada ao culto a Yahvé, está ligada à lei de Moisés. A visão, o capítulo 8, está falando da igreja, da cristandade.